Começando? Sim, Sandro, já estamos, acho que ao vivo temos um número bom de participantes aí para começar. Bom, rapidamente, queria agradecer a presença de todos para essa conversa com o Sandro. Sandro é um parceiraço nosso, operador de câmera com experiência muito boa em longas séries, clipes, documentários, e hoje ele vai compartilhar um pouco essa experiência e falar de uma série de questões dentro do set, relação com a equipe, relação criativa, diversos equipamentos, possibilidades narrativas que a gente tem aí. E bom citar também que o Sandro é um dos sócios da Disque Filmes, que é uma locadora aqui de São Paulo especializada em movimento, tem bastante coisa legal ali. Vou compartilhar o link para todos e é contigo, Sandra. Bom, olá todo mundo. Rafa, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, falando aqui, conversando. E, bom, né, aproveitar que está todo mundo em casa aí também, né, por causa dessa pandemia, enfim. Mas eu queria falar um pouco, primeiro começar a falar um pouco de como eu comecei, da onde eu vim e de tudo que a gente, né, do meu caminho aí, da minha trajetória. Eu fiz me formei em rádio e televisão, em comunicação social em Bauru, de 95 a 98, e comecei a trabalhar lá na área como operador de câmera, lá na região, enfim. E depois fui para São Paulo, né, querendo trabalhar aqui com cinema. Então, basicamente, eu comecei aqui em 99, alguns estágios, enfim, e comecei a trabalhar, só melhorar esse áudio, só um segundo, tá? Deixa eu mudar aqui. O áudio está meio... Melhor agora? Sim. Ótimo. E eu comecei basicamente trabalhando em locadoras, né, em São Paulo, locadoras de câmera, de movimento de câmera, basicamente, né? Então, minha carreira comecei a trabalhar basicamente em 99 e estou aqui até hoje, são 21 anos aí, trabalhando nessa área de cinema, de longa, de série, de publicidade, como operador de câmera, né? Então, já faz algum tempo que eu tô trabalhando com isso, assim. Comecei estagiando em locadora, com outros profissionais, entrei no mercado. Como eu já vinha como operador de câmera, né, da minha formação, então foi mais fácil entrar como um operador de câmera no mercado, sem ter que passar pela carreira de assistente de câmera, sem ter que passar por todas essas etapas da equipe de câmera, né, da equipe de fotografia. Então eu comecei isso e estou aqui até hoje. Eu fui me especializando ao longo do tempo, né? Durante o começo eu comecei procurando juntar essa área de movimento de câmera, que era um mercado que estava se iniciando nessa época. Você tinha duas empresas que tinham equipamentos para isso, né? E que não atendiam basicamente esse mercado de cinema e série, que era um mercado, a série ainda nem tinha muito, mas cinema, enfim, e até a própria publicidade, que na época era mais forte, assim, não tinha muito. Então, nessa época, eu consegui entrar me especializando nessa área de movimento, que são gruas, cabeças eletrônicas, Steadicam, enfim. Aí comecei aí, e estou aqui até hoje, assim. E nessa busca, a gente, junto com o meu sócio, Márcio Cog, a gente acabou montando uma locadora, isso em 2006, mais ou menos. Começou, que é a Disc Filmes, e a gente começou a tentar trazer para o mercado esse tipo de equipamento, né? Esse equipamento mais especializado para movimento de câmera, equipamentos como gruas, trailers motorizados, o próprio Steadicam, videolinks, comandos de foco, que na época ainda eram novidade, o mercado ainda não tinha muito esse tipo de equipamento, né? Não tinha essa realidade que hoje a gente vê gimbals, comandos de focos, videolinks e tudo mais. Era tudo muito mais analógico de uma certa forma, né? Os videolinks, os comandos de foco.
e era uma coisa cara que não tinha muito no mercado. A gente ia conseguindo trazer aos pouquinhos e conseguindo colocar no mercado. Assim. Essa foi o meu começo, o começo da locadora aí em 2006. Né? Eu fiz aqui um resuminho básico assim, dos caminhos que eu gostaria de falar assim, sobre essa função de operador de câmera. Né? Hoje a gente vê, né, a quantidade de série, de filme, né, e todo mundo que está na área sabe, né, o quão importante essa função de operador de câmera e quão legal é, né, se operar uma câmera, né, qual a importância disso no set, assim, tá todo mundo interessado em chegar lá, né? Eu acho que tem muita gente que vê a câmera como um caminho para a direção de fotografia e tem outros que, como eu, acham que a câmera é o mais legal e tá ali, enfim, eu gosto muito disso, assim, por isso fui estudando todas as formas de operar câmera, né? Sendo a câmera na mão, no tripé, manivela, Steadicam, gimbal, cabeça eletrônica, enfim, foi tudo essa coisa de querer fazer isso, assim, né? Bom, vamos, se alguém tiver interessado, querer fazer pergunta, acho que pode falar agora, assim, se quiser entrar na conversa aí, né? E eu não sou muito familiarizado com essa plataforma, então, se alguém quiser fazer pergunta, enfim, entrar aí, o Rafa me ajuda aí, me auxilia, né, nessa conversa. Mas é isso. Então, basicamente foi esse o meu começo de carreira. Né, eu vim de uma produtora pequena do interior, operando câmera lá, cheguei em São Paulo e tive essa vontade de trabalhar com cinema e trabalhar com esse set, com câmera, na época era câmera de película, enfim. E era o meu interesse de entrar aqui, era um mercado muito menor, muito mais, era pequeno, mais restrito, assim, muito mais difícil de entrar do que é hoje, né? Hoje a gente tem uma abertura muito maior com a chegada do digital, enfim, e a quantidade de volumes de trabalho que a gente tem hoje em dia, né? Então isso é muito importante, né? Uma pergunta aqui do Júnior: como você enxerga essa nova modalidade de estabilizadores? Se não for um momento ainda, responde. Eu vejo, enfim, queria falar ele um pouco depois, né? Queria um pouco conceituar essa coisa da operação de câmera, né? Mas eu acho que o gimbal chegou e está aí, e é uma tecnologia incrível que permite fazer coisas incríveis nos sets, assim, né? Eu acho que ele bem utilizado vai ser sensacional, assim, ele é sensacional nesse sentido, né? Então a gente pode, eu vou falar um pouquinho mais depois dele, assim, dessa comparação com o uso dele no set, né? Do que é uma coisa, uma ferramenta, porque cada ferramenta tem a sua função. Então acho que a gente vai chegar ali um pouquinho mais para frente e falar dessa conversa, né? Mas o que eu queria basicamente era falar do que é um operador de câmera, né? Hoje a gente tem enfim, essa quantidade de sets, né? De séries longas, documentários e publicidade, enfim, e a possibilidade de ter mais câmera, né? Com essa coisa do digital, o custo ficou menor do equipamento, então a gente consegue ter mais câmera, mais, enfim, então essa função hoje está em evidência, né? Cada vez mais a gente tem mais operadores de câmera, mais trabalhos para os operadores de câmera. E isso é importante porque a gente precisa desse espaço, mas também precisa entender qual que é a necessidade e qual que é a real função do operador de câmera, né? A gente não está ali só para pegar uma câmera na mão e apontar para um lado e atirar e filmar e, enfim, né? A gente tem uma coisa importantíssima, assim, que quando nos contratam, né? A gente precisa seguir uma certa regra da nossa profissão, assim, a gente tem essa especificação da nossa profissão, né? Quando o produtor te contrata, quando o fotógrafo te indica para um trabalho, o diretor te chama, a gente precisa, eles nos chamam pelas nossas habilidades, né? Então você precisa, como operador de câmera, você precisa saber executar o movimento de forma correta,
né? Saber operar uma câmera de forma correta. Isso eu acho que é o mais importante, né? Você saber onde começa o movimento, onde termina, como faz, como fazer, que ferramenta usar. Isso é muito importante, né? Uma outra coisa também é a coisa da hierarquia no set, né? E a coisa de quando a gente chega no set, ele já foi definido pelo diretor de fotografia, qual é a linguagem do filme, né? Como vai ser feito, né? Como ele vai ser, qual é a linguagem, como vai ser comunicado isso. Então, o mais importante para a gente é entender isso, entender como é que é compor esse plano dentro dessa linguagem. Então, é respeitar o que o fotógrafo quer, o que o diretor quer, né, e conseguir traduzir isso em imagem. Assim. Nem sempre essa informação vem muito clara para a gente, né? Mas a gente tem que executar e tem que manter o conceito do filme. Acho que isso é o mais importante, né? Manter essa composição do quadro, como está a luz, e transmitir isso à linguagem, dentro da linguagem do projeto que você está fazendo, né? Outra relação muito importante que a gente tem como técnico, como operador de câmera, é se relacionar com toda a equipe de câmera, né? E com toda a equipe de fotografia. Mas, basicamente, a nossa maior relação ali como operador de câmera é com o primeiro assistente de câmera, né? Ele é o cara que está perto de você, que te auxilia no plano e que está ali do teu lado para fazer o foco. Então, você também tem que bater essa bola junto, assim, porque não adianta você tá com a câmera na mão e não combinar com o teu assistente de câmera, com o teu foquista, para onde você vai, né? Você está filmando aqui, de repente você quer olhar ali e não fala nada, não fala. Então, é muito importante ter essa relação com o seu foquista, com o seu segundo assistente, com o vídeo assiste e com toda a equipe de fotografia, né? Com o gaffer, com o maquinista, todo mundo ali do seu lado, né? Todo mundo fazendo um trabalho coletivo, que é o cinema, né? O cinema é um trabalho coletivo, que você está ali e se tem o prazer de estar na câmera, operando câmera, executando uma função que é sensacional, né? Uma outra coisa muito importante para um operador de câmera hoje em dia é cuidar da sua própria segurança, da segurança do equipamento e a segurança do resto da equipe, né? Você, como operador de câmera, você tem uma voz ativa no set, né? Uma voz participativa, né? Então, você pode opinar sobre como fazer o plano, como não, se isso é seguro ou não, se isso vai pôr em risco o equipamento, se vai pôr em risco a sua própria segurança. Então, eu acho que isso é o mais importante. Esses 4 itens são os mais importantes, né? Da nossa construção como operador, assim, né? Que é saber executar o movimento da forma correta, né? Que é isso que a gente faz, né? Como operador de câmera, a gente executa um movimento, ou seja lá, né? Mas executa essa função como operador, e é por isso que a gente é contratado, porque a gente, teoricamente, domina essa técnica de operar esse equipamento, né? A gente está ali junto com o fotógrafo, né? Respeitando o conceito dele, a composição, a luz, o que ele quer dizer com aquilo, né? E ele junto com o diretor, então a gente segue esse caminho de manter isso, né? A gente está ali lidando com uma equipe que, né? Tem o teu primeiro assistente que está preparando a câmera, está focando para você, está cuidando do teu trabalho, está te propiciando que seja mais fácil, né? É isso que ele faz ali, ele te ajuda, né? E junto com você consegue construir e ajuda a construir essa linguagem, né? Com a coisa do foco, te ajuda com o enquadramento, está ali num bate-bola de ideias sempre, né? Eu costumo dizer que cinema é isso, né? Cinema é equipe. Então tá todo mundo trabalhando junto, não tem essa coisa de só eu sei, só eu faço e, enfim, pelo contrário, né? A gente como operador tem esse apoio de todo mundo ali, né? E a segurança, acho que é o mais importante no set, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Todo filme é legal, todo filme é incrível, mas um filme não vale um acidente, não vale você se machucar, né? Eu já passei por situações bem complexas, assim, e de quase acidente, de ter visto acidente acontecer em set, e eu acho que é isso que a gente tem que aprender a lidar, né? Aprender a contornar
Às vezes a gente fica meio testado ali, né? Pô, mas fulano já fez isso, ciclano já fez, e você fica meio com medo de dizer não, né? Mas eu acho que em relação à segurança, acho que é o mais importante, né? Você precisa impor um limite entre o que é certo e o que é perigoso ali, né? O que vale a pena, assim. Não sei se vocês têm circulado um vídeo aí pela internet de uma cena onde um operador de câmera está amarrado num capô de um carro, assim, fazendo uma cena de uma série da Netflix, enfim, de fora. E é engraçado porque eu acompanho alguns fóruns e vejo os comentários, o comentário de todo mundo, assim, sabe? De todo mundo dos técnicos, assim, para que se expor a um perigo desse, né? Correndo risco de se machucar, morrer, enfim. E a gente sabe que isso acontece bastante, né? Acidentes em set de filmagem, assim, acontecem no mundo todo, assim. A gente já teve um acidente com um amigo nosso que perdeu a vida há um tempo atrás aí. E é isso, então a segurança acho que é em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Voltando a falar dessa coisa do operador de câmera, né? Eu acho que voltando a falar dessa posição, né, que a gente teoricamente, se a gente essa palavra hierarquia está tão na moda hoje em dia, né, por causa da política, enfim, quem manda, quem não manda. Mas o cinema tem um pouquinho disso, assim, então tem essa posição do diretor de fotografia, e aí você está ali abaixo, né, do diretor de fotografia, e você responde diretamente para ele, para o diretor de cena, às vezes para o diretor de arte, enfim, mas você está ali fazendo parte desse, está perto desse núcleo criativo ali, podendo propor, ajudar, enfim, mas sem ultrapassar essa barreira, né, dessa relação com o seu diretor, com o seu diretor de fotografia, né, de estar ali uma posição criativa, mas também técnica. Então, você participando dessa construção do plano, você está participando dessa formação, dessa criação ali, coletando informação de tudo quanto é lado para poder entregar um plano como foi pensado, como foi imaginado, enfim, né? Eu acho que é muito importante para um operador de câmera o estudo, né? Você precisa estudar muito para isso, assim. Eu não digo estudar só equipamento, que o botão da câmera A, B ou C faz isso, porque não é isso que a gente faz, né? Como operador de câmera, você não aperta o menu, você não faz isso, não sei o quê. Você precisa entender, mas não é você que define essa coisa, né? Essa informação, a asa do filme, o filtro, isso vem do fotógrafo, mas você entende, você tem que estudar a fotografia. Acho que isso é o mais importante, é entender todos os conceitos da fotografia, estudar a fotografia, ver muito filme, ter referência, né, saber o que é o certo, estudar o clássico, e para poder também aprender a desconstruir tudo isso, né? E aí você vai com esse monte de informação que você vai criando, armazenando e aprendendo, estudando arte, literatura, cinema, muito cinema, e você vai entender como desconstruir, né? E entender o que funciona e o que não funciona. Isso que é o mais legal, assim. Então, acho que essa formação é importante, né? De estudar bastante, de entender o que é, de como enquadrar, né? Acho que essa é a coisa da fonte de luz, de estudar o que é bonito, o que também não é bonito, porque às vezes é interessante, né? Então, entender esse conceito da linguagem do cinema, sendo um todo, estudar cinema, estudar muita coisa, assim, né? E a gente tem, e hoje em dia a gente tem alguns tipos de trabalhos, né? A gente tem hoje, se você for trabalhar como operador de câmera, você tem uma gama enorme de trabalho, assim, né? Você pode trabalhar com longa-metragem, com série de TV, com curta, com publicidade, com show, com teledramaturgia, né? Hoje a gente tem, há muito tempo atrás eu trabalhei um pequeno período numa novela, assim,
Mas hoje você tem uma teledramaturgia muito grande, então você consegue fazer muita coisa, né? Tem muito trabalho que precisa de um operador de câmera, um bom operador de câmera. Então você tem todo esse espaço, né, que você pode executar seu trabalho, e cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem um jeito de fazer, e é importante a gente saber essas diferenças, né, de como se faz isso, né? A gente tem um cinema, uma longa-metragem que sempre foi uma coisa muito mais artesanal, né? Uma câmera, hoje duas, né? Você tem produções grandes que tem mais que isso, assim, mas sempre foi uma coisa mais artesanal. Você hoje tem as séries de TV que são uma loucura, né? Muita coisa para fazer durante o mesmo dia, muita página, muita coisa para fazer. Tem show, tem televisão, que é legal, mas é um outro tipo, são várias câmeras, é um outro jeito de fazer, né? Então esse mercado é muito amplo, assim. Então você pode trabalhar, enfim, tem uma gama de coisa para fazer como operador de câmera, né? Isso a gente fala de um operador de câmera que está dentro de um projeto, né? Que tem começo, meio e fim, assim. Mas também tem essa coisa do operador freelancer, do diarista, né? Que a gente faz também como operador de movimento. Às vezes a gente chega num set que já está acontecendo e você vai lá para executar um plano determinado de stead, de GRU, com a câmera só. Mas tem essa coisa de você poder fazer essa participação avulsa, né? Que é diferente de você estar dentro de todo um projeto, enfim, né? Então essa coisa tem essas possibilidades, assim, que acontece muito em publicidade, que você vai lá, executa, né? Você chega, vê o roteiro no dia, olha, vê o shooting, faz lá o que tem que fazer e vai embora, né? Mas falando de série, de longa, né? Enfim, que você consegue entrar no processo desde o começo, né? Então você consegue ter uma visão geral e participar de uma forma mais efetiva no projeto, assim, né? Então o que é importante, assim, né? Como é que você se prepara para operar a câmera num filme, né? Eu acho que é uma relação, primeiro, é uma relação que você tem que construir com o fotógrafo, que às vezes você já tem uma relação de amizade com ele, e às vezes também não, é seu primeiro projeto, né? Então, às vezes você cai ali no set, você entra no filme e entrou porque algum outro fotógrafo te indicou para aquele fotógrafo, ou você entrou pela produção, ou você fez uma parceria, enfim, né? O diretor, alguém te coloca dentro do set. E isso é muito importante, né? Porque você começa a entender, começa a participar desse filme, né? Então, a primeira coisa que acontece quando você está ali dentro, assim, é pedir o roteiro, né? Eu acho que você tem que ler esse roteiro, ler uma, duas vezes e começar a pensar nele como todo mundo faz, né? Como o diretor tem o filme na cabeça dele, você acaba pensando no filme e aí, enfim, vai conversar com esse diretor de fotografia, que vai passar o que eles realmente querem ali, né? E aí você tenta tudo que você pensou, tudo que você pensou juntar, você tenta colocar nesse filme, né? Nessa ideia deles, tenta trazer o que você achou, né? Que pode ser legal e pode ajudar o seu olhar, o seu ponto de vista ali, né? Mas sempre indo na direção do que já está criado, do que já está pensado ali. Então isso é o mais importante, né? Você manter essa linha condutora, que é a linha do diretor, que é a linha do fotógrafo, mas você está ali participando e ajudando, né, na elaboração, pensando coisas, assim, né, que na hora de filmar podem ser de grande valia, assim, podem ser muito boas, assim, né. Então, eu acho que isso é o mais importante, né. E aí, dentro dessa decupagem que o fotógrafo fez, que o diretor fez e que você leu ali, que você ouviu, ele vai te contar se tem um plano para um equipamento X, um equipamento Y, o que ele está querendo, se é um plano de sequência, se é... E aí vai se definindo essa questão, né, de como se prepara esse plano, de como se... Então, você acaba participando dessa construção, né,
É claro que isso já vem ali, né? O fotógrafo já pensou com a equipe, com parte da equipe de fotografia, que ali era legal ser uma grua, que ali é um dolly, e ali você participa, né? E você como operador, que também conhece equipamento, que acho que isso é o mais importante, né? Você conhecer, de certa forma, o que essas ferramentas podem te dar. E aí você pode opinar pela melhor solução dentro do filme, dentro do orçamento, né? Que às vezes a gente tem que estar sempre, talvez, propondo coisas que às vezes não cabem no orçamento, enfim. Então tem que é uma conversa, né? Um jogo complexo ali de tentar chegar no melhor denominador comum, né? Para o plano que foi pensado pelo desejo do diretor e do diretor de fotografia. Então, essa função do operador de câmera, depois que ele armazenou ele entendeu esse roteiro, ele entendeu o que é pedido, então ele vai ali junto com o fotógrafo, junto com o maquinista, determinar o que é auxiliar, né, na escolha de onde começa o plano, onde termina e enfim, para onde vai isso, né? Acho que isso é o mais importante, né? É entender para onde vai esse caminho, assim, né? E deixa eu só pegar minha cola aqui, né? Mas eu acho que é isso. Então você consegue, dentro dessa leitura, dentro desse formato, dessa conversa que já foi escolhida, de como vai ser o plano, de como vai ser a linguagem do filme, você consegue ali participar propondo ferramentas, né? Sejam elas quais forem, né? Então é basicamente isso. Você está ali auxiliando o teu diretor de fotografia, o teu diretor de cena, né? Propondo essa câmera A ou B, né? Enfim, a gente tem sempre essa discussão do que é uma câmera A, o que é a câmera B, né? E, enfim, então a gente tem que estar ali, de qualquer forma, essa é a nossa função, né? É auxiliar no que é possível, do que nos cabe como técnicos, né? Essa é a nossa uma pergunta aqui, mas o que proporcionou o acidente no qual você citou, né? Enfim, vou só fazer um apanhado aqui do que eu estava falando aqui, senão vou me perder nesse roteiro. Mas essa coisa do... Sandro, só, na verdade, eu vou acrescentar uma pergunta sobre esse tema. Entender em que momento o operador de câmera entra no projeto, o que você vê, né, como uma antecedência boa para a sua entrada do projeto e também, para além da sua relação com a direção de fotografia, sua relação com a direção, se talvez num momento que você esteja como a câmera A, que você citou, se você acaba tendo contato mais direto com a direção ou ele é sempre com a fotografia. Na verdade, o que acontece, né? Como operador de câmera, normalmente a gente ou entra, você recebe um convite do fotógrafo que te chama um tempo antes, né? E você consegue, a partir do momento, entrar ali com a produção e conversar e participar das reuniões e entender, né? Então, isso é o mais legal, porque você consegue entrar no projeto desde o começo. Então, você acaba vendo algumas versões de roteiro, né? E você tem essa chance de estar ali, de conversar mais próximo do fotógrafo, participar da reunião. Você escutou uma coisa e, de repente, você conversa com o seu diretor de fotografia. Pô, mas será que você não acha que ali seria tal coisa mais interessante? Poxa, eu estava pensando de outra forma. Então, você tem esse tempo hábil, né? Mas muitas vezes você, por uma questão de produção, enfim, você acaba entrando no filme muito em cima, né? Então, você acaba entrando muito quase que uma semana antes, 15 dias antes, assim. Então, a partir dali, você recebe o roteiro e a coisa fica muito em cima, né? De entrar no set, então, de definir coisas. E esse procedimento acaba acontecendo ao longo do caminho, né? Então, você acaba discutindo o filme, falando do filme com o seu diretor de fotografia dentro do próprio set, né? Um filme que já está pensado de como vão ser as coisas e você está ali só colaborando, né? Enfim, ajustando e pincelando ali uma coisa aqui outra ali, né?
E às vezes você tem quando você entra num filme e aí você está ali na câmera, né? Então essa relação às vezes você está ali, você é da equipe de fotografia, né? Você é um técnico que responde diretamente ao seu diretor de fotografia. Mas às vezes você cria uma relação com o diretor, né? E você cria essa relação de ajudar a construir o plano junto com o diretor, com a diretora. Então você está ali pensando no quadro com o diretor. Às vezes tem alguns filmes que eu já fiz, enfim, que o fotógrafo ele está ali junto com o diretor na construção do plano, ele não está operando a câmera, nem a A, nem a B, né? Então ele está ali sentado, não sei o que, ele consegue determinar para os seus operadores o que ele é legal, não, mas aí tem uma participação muito mais efetiva do diretor, né? É o diretor que fala com você, que te ajuda, que te pede, então é você que está ali, de repente você fala, não, eu quero o trilho aqui, porque a câmera vai daqui a ali, você consegue, junto com esse diretor, com o diretor de fotografia, desenhar esse plano, né? Então você tem uma maior participação quando eles te dão essa abertura, né? Porque tem muitas formas de dirigir, né? Tem um diretor que ele sabe o que quer, ele quer o dolly ali, a lente tal. Tem diretor que trabalha muito próximo do diretor de fotografia, que é ele que constrói o plano. E tem diretor e fotógrafo que também te permitem ali participar desse processo construtivo ali, né? Te dão essa possibilidade de poder trabalhar, de poder executar, de criar ali, de posicionar a câmera, de escolher a lente, né? De sugerir essa lente, de falar, pode ser essa lente, enfim, sugerir o que vai ser usado ali, né? O background mais legal, né? De como construir, de como a coisa do eixo, de participar. Mas isso acontece muito quando você está fazendo a câmera A, né? A câmera A te permite participar melhor e executar isso, porque você tem uma relação mais próxima com o diretor de cena, que também está ali falando com o ator. Então você está ali sempre atento também, A ou B, mas você está sempre ali atento e criando essa condição para poder trabalhar, né? Quando você é a câmera B, é muito... Acho que a gente tem um conceito, às vezes, meio errado no Brasil, que o fato de ter duas câmeras no set tem que rodar infinitamente as duas câmeras o tempo todo, né? E duas câmeras no set, às vezes, é incrível, né? Mas tem hora que essa segunda câmera, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Então, é importante você, como operador de câmera, entendendo dessa coisa da composição do fotógrafo, de como ele criou o plano, de como ele está desenhando essa luz, de como ele saber a hora de cobrir sua câmera com um pano de câmera e ficar quietinho no canto, esperando a sua vez de trabalhar, né? Acho que isso é o mais importante, assim, nessa questão de câmera A e B, né? A gente tem a câmera A, normalmente é a câmera que conta toda a história, né? Ela está ali para contar e descrever o plano, é o traveling, é a câmera mais aberta, e aí você tem uma segunda câmera que está ali, né, ajudando a fazer esse corte, fazendo mais fechado, procurando um outro plano, mas sempre participando dessa composição, né? Nunca criar uma câmera que não serve de nada, assim, né? Então eu acho que basicamente essa segunda essa operação de câmera é isso, né? Está ali do lado do diretor de fotografia, participando e criando esse plano, assim, mesmo como câmera B, está sempre ali atento e pegando essa comunicação do diretor com o fotógrafo e participando ali, né, de criar essa relação, assim. Eu não sei se foi isso que você perguntou, Rafa, mas enfim. E eu acho que basicamente a gente como operador de câmera tem que entender, né? Você não precisa ser um especialista em todo tipo de operação de equipamento de câmera, né? Mas você precisa entender qual é a melhor ferramenta para a execução do plano, né? Às vezes você passa por situações de que você chega num set, o equipamento está escolhido, o equipamento seria outro, né? Seria um outro equipamento. Eu já passei por esse tipo de situação
de você chegar num set como diarista ou não e falar, putz, que era outra coisa. Uma outra coisa, talvez uma solução muito mais simples, uma solução até mais barata para a produção, e você chega ali e fala, caramba, e agora? E você tem que executar esse plano dessa forma, né? Então, eu acho muito interessante como técnico, acho que é importante isso, que a gente, como operador de câmera, entenda todas as ferramentas que a gente tem hoje no set de filmagem, né? Então, a gente fala de como operar uma câmera na mão, o que é operar uma câmera na mão, como se prepara essa câmera na mão para que ela seja usada de forma correta para o teu filme, né? Se vai ser uma câmera mais rápida, mais leve, mais, né? Não adianta, hoje a gente tem a vantagem de ter câmeras pequenas, antigamente a gente tinha câmeras gigantescas, né? Mas hoje você tem câmeras pequenas que te propiciam mais tempo, mais agilidade, né? E isso é muito interessante entender essa configuração de acessório, né? Se você usa um Easy Rig, se você usa um outro tipo de suporte para essa câmera na mão, de como é a agilidade com ela, como é que você consegue andar, correr, passar por porta. Então isso é importante como técnico, né? Entender dessas especificações de equipamentos, né? Entender para que serve um dolly, entender o que normalmente o dolly é uma escolha do maquinista, né? Mas aí você como operador pode falar, putz, esse dolly eu não me dou muito bem, enfim, tem uma questão disso ou daquilo. Você pode ajudar nessa formação, né? Mas você está ali escolhendo como é que se configura da melhor forma possível, porque não adianta nada você chegar lá para a câmera e não saber qual que é a melhor forma para você executar essa função. Então é muito importante conhecer todos esses tipos de ferramenta, né? O dolly, entender de grua, né? Entender do stead, que é a minha ferramenta preferida, né? Dos gimbals, né? Entender de cabeça, você não precisa ser um especialista, né, em saber da cabeça A, B ou C, o que faz, o que deixa de fazer, enfim, mas você precisa entender o que é melhor para cada projeto, né? Você precisa saber trazer o equipamento, a ferramenta que atenda a sua necessidade, a necessidade do filme, do seu diretor de fotografia, né? Então, às vezes você escolheu ali fazer um filme com uma câmera mais nervosa, com uma câmera que se mexe mais, e aí, porque você quer operar manivela, você mete uma cabeça na manivela ali, enfim, se deu mal, né? Porque não vai fazer, não vai contar, não vai passar a sensação que as pessoas querem, né? Que o diretor quer, que o fotógrafo quer. Então, escolher a ferramenta é muito importante, entender o que cada uma delas faz é muito importante, né? Eu acho que essa é bom para isso, né? Só ver um negócio aqui rapidinho. Então a gente pode, eu queria falar um pouquinho de uma pergunta também, né? Falou sobre essa coisa dos gimbals, né? Da chegada dos gimbals, e falar um pouquinho desses tipos de equipamentos que a gente tem no set hoje em dia, que são todas as nossas ferramentas de trabalho, né? Eu vejo hoje como hoje em dia você tem muita opção, né? Você pode temos um plano de grua, por exemplo, e você pode chegar no set e, e ajudar na escolha dessa ferramenta, né? O que é a grua? O que ela vai fazer? Qual que é o tempo que você tem para executar? Então você pode sugerir uma grua para operador, um jib, ou uma grua telescópica. Você tem opções de operação, né? Seja ela lá sentada na cadeirinha, ou operá-la de forma remota, né? Com manivela, joystick, bar, né? Você tem essas opções de controles hoje em dia, que são bem interessantes, são importante conhecer cada uma delas e o que elas te dão, assim. Então você tem essa vantagem de poder participar, de entrar ali e falar, putz, esse equipamento para esse plano acho que é o mais interessante. Assim, a gente, realmente a gente precisa sair dessa janela e entrar, em vez da gente entrar, pegar uma grua, seria melhor uma grua telescópica, com uma cabeça estabilizada, um gimbal,
né? Tudo depende, claro, da questão financeira, mas tudo também depende de como vai ser executado o plano, porque é a melhor ferramenta para isso, né? Eu acho que cada ferramenta tem o seu uso, né, a sua particularidade. Hoje, agora teve uma pergunta sobre gimbals, né? E eu vejo o gimbal como uma ferramenta sensacional, assim. E ela tem ela entra no set, ela ajudou em muito essa questão do movimento da câmera, de poder andar com a câmera, né? Mas ela ainda é uma ferramenta em construção, né? Porque ela ainda é muito eletrônica, ainda muito ali uma ferramenta confusa às vezes dá problema, às vezes não dá, mas ela tem muitas vantagens, né? Você pode pendurá-la numa grua e de repente sair andando, entrar numa porta, sair pendurar num drone e, enfim, colocar num carro. Então isso é muito o gimbal tem essa versatilidade que o cinema sempre brigou para ter, né? É, as outras ferramentas não são tão versáteis, mas cada uma tem o seu uso, né? A grua mesmo, você não faz um plano de dolly com uma grua e vice-versa, né? A grua ela tem a sua razão, né? Ela tem de contar esse plano mais aberto, de situar, sabe, de vender essa informação, né? De colocar ali, de contar um plano de cima, de passar uma sensação que é a única que a grua pode te dar, né? O Steady tem uma outra uma outra linguagem, né? Um outro uso dentro dessa linguagem, assim, né? Se é uma câmera que né, ela não chacoalha, é uma câmera na mão, mas é uma câmera que anda lisa, reta, mas também tá orgânica ali, porque está na mão de um operador, então ela consegue te dar uma resposta mais orgânica, mais viva, né? E consegue te ajudar a contar essa história de uma outra forma mais observadora do plano, né? E essa questão dessas diferenças de ferramentas, né? Em que cada uma faz, assim. Só uma pergunta aqui. Cabe ao operador a escolha e sugestões para o gimbal ser utilizado e filtros para as lentes? A escolha do gimbal, sim, né? Eu acho que o gimbal, você tem o direito de opinar, de escolher pela melhor ferramenta a qual você está mais habituado, a qual tem a melhor resposta, porque a pior coisa que tem é você chegar como operador no set, você trabalha com um tipo de equipamento X, que te entrega um resultado, e aí chega lá tem um similar, mais ou menos, que não te entrega esse resultado, né? Então, e aí você vai sofrer e vai pôr teu nome, tua carreira em risco ali, porque você não consegue executar esse esse plano, né? Porque a ferramenta às vezes não te permite. Então é importante que você participe da escolha do equipamento, sim, diga qual que é a melhor ferramenta, que tipo de acessório é importante ter para esse equipamento. E agora com relação a filtros, não é muito, isso já vem da direção de fotografia, ela já determina o que é o filtro, o que ele quer usar, e aí você pode auxiliar, dizendo se esse funciona melhor aqui ou ali, se troca por um mais fraco ou mais forte, né? Enfim, mas essa determinação não é do operador de câmera, essa é uma função do diretor de fotografia. Você ali está junto com o assistente de câmera para auxiliar nessa escolha, né? E, Sandro, acho que especificamente no assunto, né, gimbals e steady, acho que a gente, bom, já se discutiu muito sobre isso, mas ele sempre volta, né? O que talvez num projeto, praticamente falando, né, te leva a uma escolha, uma sugestão, talvez de um steady, para que tipo de projeto você vai levar o steady e que tipo de projeto talvez você leve o gimbal, né? Porque parece que as pessoas vêm muitas vezes se vê como coisas, né? O gimbal veio para substituir o steady, uma crença talvez de uma certa irrelevância do steady. Mas o que seria cada uma dessas ferramentas e onde eu vou encaixar elas e tirar uma potencialidade maior delas?
As duas ferramentas, elas te propiciam movimentar a câmera, né? Então, quando chegou o gimbal e essa possibilidade de você andar com a câmera e a câmera mantendo o horizonte, trouxe essa conversa, o Steady acabou, o Steady, enfim, e o que a gente tem visto cada vez mais é o contrário, na verdade, né? Eu acho que as duas ferramentas, elas têm a mesma função, que é movimentar a câmera, mas elas entregam isso de formas bem diferentes, assim. Eu acho que o Steady, ele que já está aí há, sei lá, 40 anos, talvez, e pouca coisa mudou dentro dele, apareceram alguns outros assistentes, como o Trinity, o Alien Revolution, enfim, que te permitem mais movimentos com o uso dessa ferramenta. Mas o que eu acho é que o Steady, diferente do gimbal, ele te dá ele te põe melhor na cena, ele te coloca de uma forma mais orgânica ali, né? Ele responde, uma resposta é, manual, é a mão de um técnico, é o olho do técnico, é a mão ali fazendo essa resposta, né? Essa operação. Então, o Steady, eu vejo ele de uma forma muito mais orgânica, muito é, mais participativa dentro do plano, né? Eu vejo o Steady dessa forma, assim. E o gimbal é uma ferramenta sensacional porque é isso, né? Ela é multiuso. Ela também ela te propicia esse pequeno movimento de câmera, né? Ela consegue acompanhar bem e ela é mais leve, né? Ela não está ali presa no seu corpo, com o colete, com o braço. Então ele te propicia de repente colocar essa câmera e colar numa grua, num drone, fazer mil coisas com esse nivelador eletrônico, né? Que o gimbal é esse estabilizador eletrônico, esse nivelador. Então, a escolha depende muito dessa coisa do roteiro, né? De como o diretor e como o fotógrafo enxergam esses planos de movimento, né? O Steady é isso, é acompanhar, é seguir, é contar, é por tensão, mas dá para se subir em grua com o Steady também, você faz o step on, step off, ele se sobe e desce, né? Mas o gimbal, essa ferramenta, ela tem essa pluralidade, mas também não é tão orgânica, né? Porque, querendo ou não, tem um delay eletrônico ali, tem uma adivinhação que você precisa, às vezes, fazer, né? Tem um setup, que a câmera, às vezes, ela é mais robótica, ela é mais quadrada. Então, tem isso também. Então, é muito importante escolher a ferramenta, eu acho que de acordo com o que o projeto está te pedindo, assim. Às vezes você tem muito essa câmera que passa por cima das coisas, você precisa dessa agilidade, você tem pequenos movimentos, então você vai lá e prende essa câmera numa girafa, numa grua, e, enfim, um cable cam, então você consegue ter essa agilidade com o gimbal, mas ele também não te traz essa câmera mais correta, mais orgânica, né? Eu digo correta no sentido de não ser uma câmera eletrônica, sabe? Mais correta no sentido de ajudar nessa coisa do quadro, de você parar mais certo, o Steady você chega ali e para, né? O gimbal você tem uma coisa eletrônica ainda. Então eu acho que o gimbal é uma ferramenta incrível, chegou aí para ficar, tem muito ainda que evoluir, mas o processo é rápido, então vai ser rápido esse casamento aí, essa chegada mais rápida no set, e o que está nascendo hoje em dia é esse casamento do gimbal com o Steady, né? Então é mais um equipamento, mais uma ferramenta que a gente precisa conhecer para entender o melhor uso dela. E eu vejo dessa forma essa chegada, essa distinção entre os dois e o que eles são, e que são seus usos específicos, né? Eu passei uma vez por uma situação num set que a gente tinha um filme basicamente com steady, mas o diretor e o fotógrafo eles pensaram nessa mobilidade do MOV, né? Do MOV para uma determinada cena, que era entrar numa casa, uma coisa de ir, subir a escada, e a gente chegou numa conclusão ali que ele seria incrível se a gente tivesse feito um plano saindo de grua e descendo, entrando, assim, mas poderia ter sido o steady que talvez tivesse facilitado a nossa vida ali. Então, essas escolhas são, às vezes a gente erra também, enfim, mas
São ferramentas bem diferentes do uso, assim. Então é isso. Né? Eu acho que tem essa... Voltando aqui a minha colazinha, e eu acho que a gente tem que ter essa formação técnica, né? Assim como o fotógrafo tem da luz, né, de refletor, esse conhecimento de câmera, de filtro, a gente precisa ter esse conhecimento também, né, de entender de luz, de entender de filtros, de entender de fotografia, mas a gente precisa entender dessas ferramentas que a gente usa todo dia, né, dessa câmera, desse tripé, dessa cabeça, dessa grua, desse dolly que vai ser o teu equipamento ali que você vai estar usando, do seu slider, né, do seu gimbal, né? Então é isso, assim, dependendo do projeto, ele é todo com uma câmera na mão, você entender essa configuração, o acessório que vai te fazer melhor, assim, te fazer esse uso, né? E aí, só para elencar, a gente está falando dessa coisa de movimento de câmera, da câmera, né, dessa distinção. Então, é muito interessante a gente pensar que cada jeito de operar câmera, cada ferramenta, cada jeito que a gente usa a câmera, ela passa alguma coisa para esse espectador, né, que tá vendo essa câmera. Assim. Então, a gente tem essa coisa de entender as distinções entre cada movimento, entender o que eles entregam, né? O que quer dizer cada coisa. Né? Então, eu acho que, por exemplo, quando você está com uma câmera na mão, né? Essa câmera ela está ali mais perto, né? Ela é mais visceral, ela é mais, né? Mesmo sendo só uma câmera mais observadora, assim, mas ela está sempre ou se mexendo, mas ela está sempre participando tá ali de uma forma mais dentro da cena, né? Ela está sempre mais perto, não é só uma câmera, né, distante, assim. A gente vê, por exemplo, com outras formas de operar, né? Quando você está num tripé ou num dolly, você está ali, você tem um começo e um final, e é uma câmera que está mais contando essa cena de uma forma, né, mais observadora, mais externa, assim, né? Então tem esse jeito de contar, né? Então essa diferença entre essa câmera na mão, essa cabeça num tripé, que também pode estar ali solta, não sei o quê, mas mexendo, assim, mas não é aquela câmera que está ali respirando, está ali mais presente, né? Quando você vai para uma outra câmera, que é um outro jeito de operar, que é uma cabeça mole, né? Que a gente fala, uma cabeça manivela, é uma câmera que você ainda está mais longe da câmera para operar, né? Então, é uma câmera que mais uma câmera que mais observe, uma câmera mais certa, mais cartesiana nesse sentido, assim, de ficar mais longe, que também é um outro jeito, né? Então, tudo depende da sua relação com o equipamento, né? Quando você está com a câmera mais colada em você, é um outro jeito de contar essa história, e, né, no tripé é um jeito, nessa cabeça manivela é outro, e aí depois entram todas as ferramentas, né, para poder contar isso, né, que sai do ponto A para o ponto B, né? O Charlone disse isso, se não me engano, que a câmera sai de um lugar e vai para o outro, né? É isso. E é isso que a gente tem que fazer, esse é nosso trabalho, né? Tem uma pergunta aqui de como começar a operar a câmera hoje em dia. Antigamente tinha os videoclipes, enfim. Na verdade, é difícil, né? Como começar hoje a operar a câmera. Eu acho que é primeiro parte de uma vontade, de um esforço seu de formação, de conhecimento, de procurar essas pessoas que estão ali também, né, operando câmera ou fotografando, que vão te dar essa oportunidade de trabalhar, né? Hoje você tem muito tipo de trabalho, você pode fazer documentário, websérie, coisas entre aspas menores, assim, que te permitem exercer essa prática, né? Exercer esse olhar, esse jeito de fazer, de absorver esse conhecimento, né? Mas eu acho que é muito isso, é se juntar com essas pessoas, é ir nos lugares, é conhecer essa gente que está fazendo isso e, sei lá, pedir um estágio, pedir para participar,
e pedir para entrar, e aí vão aparecendo oportunidades, vai aparecer um curta, vai aparecer um show, um projeto menor, né, um filme sem tanta grana. Então você consegue entrar nesse processo como operador, que no começo é complicado, né? Porque imagina, alguém vai te dar uma oportunidade de pegar uma câmera e operar a câmera num filme, num projeto grande, assim, é difícil alguém te dar sem te conhecer, né? Sem conhecer teu trabalho, mas você pode treinar de muitas formas, né? Hoje a câmera digital ela barateou esse custo, então você consegue fazer muita coisa, muito projeto, até pessoal, enfim, né? Você consegue fazer muita coisa para treinar essa operação e começar a se inserir no mercado, né? E quando você tem essa boa prática, essa boa formação, as pessoas vão te chamar para executar e fazer esse tipo de equipamento, né? De operação, né? E tem uma pergunta de como começar como operador de Steadicam, né? Como operar Stead. Como eu disse, Stead é das ferramentas que eu mais gosto, até. Enfim, acho que eu devo ter falado mais de Stead do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que, basicamente, quando você vê você como operador de câmera, você tem vontade de fazer isso, de operar o Stead. E essa câmera que está ali no seu controle, uma câmera que anda suave, né? Ela anda lisa e te acompanha e tem o olhar, e pode estar presente dentro da cena. Eu acho que como se tornar um operador de Steadicam? Eu acho que o mais importante é ir atrás de um bom curso de Steadicam, né? Aprender com professores, aprender essa técnica, aprender com gente que está ali fazendo, assim, porque isso aqui é uma ferramenta que parece, de certa forma, parece fácil, enfim, mas é uma ferramenta que, se você não souber ajustar, balancear, você vai estar brigando com uma máquina ali 24 horas, 12 horas por dia. Isso não é legal para o seu corpo, para a sua saúde, nem vai conseguir entregar o resultado. Então, acho que para ser um operador de STED hoje, você primeiro precisa fazer um curso. A Bucareste tem esses cursos, ela oferece aqui no Brasil. Você faz esse curso e você treina, é treino, né? Você não vai fazer o curso e imediatamente vai sair um exímio operador, mas você tem todo o conhecimento técnico para poder sair dali e treinar e conseguir fazer os seus trabalhos, assim. E aí, basicamente, é começar a fazer esses trabalhos que te dão a chance de experimentar a tua operação, trabalhos que te deixam errar, de certa forma, né? E aí você vai aprendendo, dominando essa técnica, que é um processo longo, assim, não é um processo... Eu, sei lá, faço STED há 15 anos e estou sempre aprendendo coisas, né? A gente nunca tem essa certeza de que você é bom 100%, né? Então, tá sempre aprendendo coisas. E se aproximar de operadores, eu acho que essa troca de informação é super válida, né? Operadores mais antigos no set de filmagem estão sempre abertos, aí eu conheço vários, estão sempre abertos a trocar informação e conversar e ajudar a corrigir um erro aqui, olhar ali, e até de oferecer trabalho e falar, oh, putz, esse trabalho aqui era legal você fazer, e indicar, porque é assim que você vai começar a entrar no mercado, né? É alguém que te assine por você e te ponha no mercado e faça você trabalhar, né? Acho que essa é uma começo de um operador de STED, né? E aí, com o tempo, você vai construindo essa sua carreira, vai fazendo o que tem que ser feito, né? Acho que basicamente é isso, como técnico, como operador, né? Mas é isso. Então eu vejo essas ferramentas assim desse jeito, né? Cada ferramenta tem o seu uso específico, né? Para isso, que você consegue fazer da melhor forma possível. Cada ferramenta tem o seu dizer, né?
Eu acho que é isso, assim, você consegue trazer para o set toda essa questão de equipamento, de tudo que você precisa ali, né? Claro, sempre embasado no que já veio determinado pelo fotógrafo, pelo diretor de fotografia, pela direção, né? Que te passam esse contexto de que é o filme, e assim você consegue ajudar, né? O que é melhor ou não ali como técnico, né? E aí, o que fazer quando o diretor pede uma coisa e o fotógrafo pede outra? Isso é difícil, né? Porque ali, na verdade, o nosso chefe ali, né? A gente trabalha para o diretor de fotografia, mas tem um cara ali que é o cara que é o dono do filme, né? É ele que é o cara que quer desse jeito e é ele que vai montar e ele que criou e ele que está dirigindo ali e o filme é dele, né? Então você está ali para trabalhar para os dois dessa forma, assim. E aí o grande barato de estar nesse meio do caminho é tentar fazer o que o teu diretor de cena, ali, tua diretora de cena está querendo que você faça, sem fugir do conceito do teu fotógrafo, da tua fotógrafa, sem fugir dessa questão. Então acho que isso é o mais importante, é manter essa relação ali com os dois e falar, pô, no meio do plano ali você vai, o teu diretor de cena, a tua diretora pede uma coisa, o teu fotógrafo quer outra, você chega no ouvido do fotógrafo e fala, putz, mas eles estão querendo outra coisa ali. Então, acho que ele está querendo terminar o plano assim, eu acho que ele quer que o ator venha dali. E aí você vai construindo essa relação com o teu diretor de fotografia, né? Se você já tem ou você está construindo, que ele vai também te escutar e fala, pô, então ele está querendo isso, então, pô, mas para mim não dá, porque a luz não sei o quê, então ele vai lá e conversa com o diretor. Então, você está sempre ali fazendo essa relação ali do teu fotógrafo, do teu diretor, né, da tua diretora, de juntar os dois ali, e por isso que tá sempre atento, né? Tá sempre com o ouvido aberto ali, tentando escutar o que é interessante, né? Tá sempre escutando o que eles estão querendo, estão te falando, assim. Então, isso é importante, assim, né? E só vendo aqui que tem umas perguntas aqui, deixa eu só entender. Do Vinícius, queria saber como se tornar um operador de câmera e como funciona o convite para projetos, né? Que é isso, se tornar um operador de câmera, como é que eu digo, é esse interesse que você tem, né, com a fotografia, de estar ali, de participar desse processo de operação de câmera, né? E é isso, é estudar bastante e começar a se aproximar dessas pessoas que estão executando esses trabalhos, né? É isso, falar de como é esse convite, né? Você tem que participar, estar perto dos operadores de câmera, entrar em contato, né? E poder estar ali perto e fazer um estágio, e se aproximar de um diretor de fotografia que vai te dar uma chance de responder, de operar essa câmera, né? De estar ali perto ali, né? De estar fazendo essa essa operação. Então, e a partir daí é que vai começando esse convite, né? Porque de repente alguém liga para esse teu amigo operador que é um pouco mais experiente e ele fala, cara, esse projeto é legal, mas tem um cara que está aqui, é bom, está começando, tem uma pessoa aqui e ela vai e você consegue, né, ajudar essa pessoa que está começando e abrir essa porta, assim. Então, eu acho que essa proximidade com os outros técnicos é importante, assim, né? Não tem uma não tem não tem um curso que você faz e me formei numa faculdade X e teu nome está na parede, alguém vai lá e escolhe, e não tem isso. Então você vai criando essas relações com os técnicos, com os fotógrafos e com as pessoas que estão no site que vão te indicando, né? A partir do momento que você cria essa rede, você não para mais de trabalhar, né? Isso é o mais legal, assim. Você vai saindo de um projeto para o outro, assim, né? Tem uma pergunta aqui também
Normalmente eu levo o stead, cobro aluguel e mais o seu cachê. Os steads são alugados pelas produtoras. Qual a regra normalmente? Assim, normalmente o stead, aqui, mas no mundo inteiro, assim, existem algumas locadoras, a Disc tem stead para alugar, a Disc Filmes, mas normalmente a gente como técnico tem o nosso próprio equipamento, né? Que você vai moldando ele com o seu trabalho e, enfim, formando esse seu equipamento durante esse tempo, né? Então você vai construindo esse equipamento. Normalmente eu cobro, né, quando o stead ele é solicitado no filme, eu cobro ele um cachê pelo equipamento. Ele não está ali como uma ferramenta como o meu trabalho. Ele é uma ferramenta que tem um custo, tem que ser cobrado por isso, né? E eu tenho, enfim, existe um cachê específico para operar stead, né? É um cachê como tem para operar câmera, tem um cachê para operar o stead, enfim, né? Normalmente a produtora ela aluga de você, pode alugar de uma locadora, no meu caso ela aluga de mim, da minha locadora, né? Mas sempre tem um acordo, né? Dependendo do número de diárias que vão ser executadas, você vai usar o projeto inteiro, então tem uma relação de valor ali, né? Do equipamento barra quantidade de diárias, barra período do projeto. Então, mas ele normalmente eu levo o meu e cobro a parte, assim. A maioria dos projetos que me chamam porque vai ter um percentual interessante de stead, né? Tem muito projeto que não precisa de stead, às vezes me chamam também só para operar câmera, e aí eu vou, enfim, faço só essa operação de câmera, mas tem muito projeto que a gente vai especificamente para fazer essa diária de operador de stead, né? Ou de operador de cabeça eletrônica em câmera K, operação de grua, então a gente vai para diárias específicas, mas normalmente é isso, eu levo o meu equipamento e faço essa... Né? Vou aqui nas perguntas, assim. Qual foi a tua maior dificuldade nos primeiros trabalhos e o que você aconselha aos mais jovens na profissão? Acho que a minha maior dificuldade foi... É difícil quando você está começando e aí você cai no set, gente mais graúda, assim, e você ultrapassa limite. Isso acho que é o mais complicado. É ultrapassar os limites dessa hierarquia que tem num set de filmagem. Porque você está ali, né, cheio de gás, cheio de vontade de fazer, e pega aquela câmera e está louco para enquadrar, e está louco para vender plano, e está louco, mas não entende que tem essa questão dessa coisa que o filme já está ali conceituado, né? Você veio para agregar, não para fazer um filme. O filme não é seu, né? Você está ali para somar, é isso, não para fazer um filme que já está pronto, já está aí pensado. Então acho que esse é o maior erro de quem está começando, e acho que foi o meu erro também quando eu comecei, de achar que você já sabe muito, está com a câmera na mão, e operar a câmera dentro do set é uma posição extremamente interessante, assim, porque você está ali com a câmera, onde está todo mundo, tudo gira em volta dela, né? E então isso te faz com que você comece a achar que você pode muito, né? Então acho que esse ego exagerado é complicado, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão para iniciar. E aí você começa a criar conflito, né? Conflito com gente que está ali com o teu foquista, né? Porque você não sabe se comunicar, com o teu fotógrafo que você está fugindo da linguagem. Então acho que esse é o maior problema. Tem que conhecer bem essa estrutura e para poder contribuir em vez de atrapalhar, né? Tem uma pergunta aqui. Sinto o processo de operar a câmera como um processo profundo corporal também, de disciplina de movimento, existência e ao mesmo tempo flexibilidade.
quase uma dança. Queria entender um pouco como você vê esse processo de preparação do corpo conjunto ao equipamento. Essa é uma pergunta bem legal, assim, porque você não precisa, assim, a gente é operador de câmera, a gente não é um atleta, né? A gente não vai correr 100 metros rasos, né, acompanhando um corredor, né? A gente vai usar uma ferramenta para fazer isso. A gente está mais preocupado em enquadrar. Mas o bom condicionamento físico é importante, assim, sabe? Porque às vezes você vai se meter em lugares que são complicados, que são difíceis de entrar, e, enfim, você precisa ter uma certa flexibilidade, uma certa agilidade. Às vezes você vai passar muito tempo com essa câmera na mão, e tem exercícios próprios para isso, né? Até com o stead mesmo, né? Você vai ficar com o stead ali 12 horas no set. Então tem treino específico, tem alongamento específico para esse nosso trabalho. Claro, fortalecer corpo, perna, abdômen, lombar, acho que é o mais prejudicado, o ombro. A gente passa muito tempo em pé com o equipamento, né? Às vezes você fica aquela 12 horas com a câmera no ombro, não 12, mas você fica ali 10 horas trabalhando ensandecidamente com o equipamento. Então você precisa desse processo, mas é isso, assim, a gente não vai correr uma maratona com câmera, a gente não vai, existem equipamentos que vão fazer isso, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para essas horas que são extenuantes, enfim, para que você tenha uma vida longa, né, do set, assim, você não vai se aposentar em 10 anos porque está com um problema de coluna, ou, enfim. Mas acho que isso é o mais importante, tem que sim manter essa forma, tem que se cuidar, tem que ter resistência, é uma coisa mais de resistência física do que força bruta, né? Operar câmera é isso, você não tem que ser um halterofilista para operar câmera, mas tem que estar preparado para aguentar o tranco, né? E acho que toda a função do set, né? O set, de certa forma, muitas funções carregam peso, então se você não está ali preparado para carregar esse peso durante muito tempo, é um problema, né? Tem que estar preparado, assim. Temos aqui o que eu acho dos drones. O drone é incrível, né? O drone ele veio, ele chegou na hora para mudou o conceito de filmagem. Assim, eu comecei na época que filmagem aérea era, enfim, você só filmava de helicóptero, né? Com equipamentos específicos, que era muito caro, a hora era muito cara, ainda é muito caro. Então você tinha essa questão do custo do equipamento, né? Esses dias eu revi uma foto, assim, postaram no Face, num comercial antigo de Maré, que o Paulo Weiner fotografou, e veio a Westcam de fora, que não tinha esse equipamento no Brasil. E o drone chegou e revolucionou isso. Assim, você consegue fazer filmagens aéreas incríveis, chegar perto de pessoa, entrar em janela, né? Então é uma mudança na linguagem, assim, e é mais uma ferramenta, né? Como operador de câmera que a gente tem que entender, conhecer e saber usar, né? E saber, você não precisa ser um exímio piloto de drone, nem saber pilotar, você não é obrigado a fazer isso. Tem gente muito mais capaz aí de fazer, enfim, mas você saber o que ele é capaz de te dar, isso é muito importante, assim, isso vale a pena, né? Então, eu acho o drone sensacional. Acho que tem que saber o que ele te dá e tem usos incríveis. Mas tem que tomar cuidado para não ser, não virar clichê, né? Não virar uma coisa meio, todo filme tem um plano, toda coisa tem um plano de drone, né? Não ser uma coisa over demais. E aí é isso, né? Tem que ver se ele se encaixa na linguagem, no plano. Porque o grande perigo do equipamento é ele virar maior, o plano que ele faz virar maior do que ele quer contar. Esse é o grande perigo de qualquer equipamento, né? De virar mais uma demonstração do que ele é capaz de fazer do que contar a história. Então, acho que essa é a questão maior, assim, né? Vamos para uma outra. A gente trabalha muito sob pressão no set. O que você procura fazer para não perder o foco durante o trabalho? É difícil, né? Porque é sempre muita pressão, assim. E esse seu trabalho você não pode ficar desatento, né? Porque se você perder uma informação,
você tem que estar muito atento, porque às vezes o diretor está combinando com o ator alguma coisa que, se você não pegou, você vai perder aquilo. E o cara sentou na calçada e começou a chorar. Se você não escutou que vai terminar aquele plano assim, com a câmera mais fechada, você perdeu o plano e talvez o cara não chore de novo, né? Então, eu acho que essa tensão é extrema, assim, desde a hora que você chega até a hora que você vai embora, assim, você tem que estar focado ali, atento às conversas, perto das pessoas, tomar cuidado com né, não ficar longe desse núcleo que está ali pensando no filme, que eu acho que esse é o mais importante, assim, tá, né? Porque o teu papel, a tua função, ela imprime na hora, né? Se você operando câmera, se você errar, todo mundo vê, né? Tá ali. Se você errar por bobeira, então eu digo que hoje em dia todo mundo que está no set é operador de câmera, né? Porque está todo mundo lá com um monte de monitor espalhado no set, está todo mundo vendo o teu trabalho, todo mundo tem uma opinião para dar sobre o teu trabalho. Então, se você não está ali atento, você vai se dar mal, assim, vai escutar coisas ruins, assim, né? Sandro, investir em um equipamento, no caso uma Blackmagic Ursa V2, para começar a operar a câmera, mas é uma câmera muito pesada e dificulta a operação na mão. O que se indica como maquinário para ampliar as possibilidades de movimento para esse equipamento? Tudo tem, né, tem um monte de coisa, assim, e essa questão do que pode ampliar. Você tem esses gimbals, né, os estabilizadores, steads, tem um monte de ferramentas, mas tudo depende do que você quer fazer com ela e de como você quer entrar nesse mercado, assim. Eu acho que ter a câmera hoje em dia, não sei se é uma ferramenta de acesso, porque a câmera muda, né, de acordo com o projeto. Pode ser uma ARRI, pode ser uma Red, pode ser uma Canon, pode ser uma Blackmagic. Mas eu acho que se você quer trabalhar com movimento, eu acho que um gimbal, um steady, eu acho que é uma boa ferramenta, assim, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael. Dá um exemplo de quando usaria o steady em uma cena, ou uma câmera na mão, ou um tripé. É legal essa pergunta, né? Porque às vezes eu sinto que a gente tem nas produções nacionais, assim, a gente uma cena que seria básica, assim, que você não usaria, por exemplo, duas pessoas conversando, né? A gente tem essa coisa de fazer as pessoas pararem para conversar numa externa ou dentro de um edifício. Normalmente ninguém para conversar. Você encontra a pessoa, conversa. Você está ali, voando, é dinâmico, né? Vai ali, conversa, então você faz essa caminhada, né? Então acho que isso basicamente é uma câmera que é mais ela está ali presente, está certo, e ela vem te trazendo, né? Vem com esse olhar do espectador, com um olhar mais, né, que não balança. Então tem essa coisa de trazer, de estar ali dentro, mas você fazer essa cena em movimento, né? E que você chegar e fazer o cara parar no tripé, né? Então isso, como operador, você pode vender essas cenas, porque, né? Enfim, você fala, pô, o cara vai parar para conversar, né? Você pode fazer essa cena andando ou com um traveling lateral, né? Aí você pode vender essa coisa esse conceito desse andar e também dessa câmera mais observadora, né? De uma câmera que anda e acompanha, uma coisa de suspense, que é uma câmera que entra, então seria um plano de steady, né? De acompanhar essa pessoa, de seguir, né? Do que uma câmera na mão mais nervosa. Também tem esse papel de uma câmera no tripé, uma câmera parada, né? Fala um pouco sobre o processo de operar a câmera no ombro, ergonomia e técnicas. Cada câmera tem uma ergonomia, assim, e para isso você tem um monte de acessório que te permite usar, né? Então tem shoulder, tem suporte, tem monopé, tem easy rig, tem head rig que você pode adaptar e fazer essa câmera, né? Então tem todo um processo, né? É claro que dependendo do que você está fazendo, essa câmera ela não pode ser engessada de uma forma que você possa baixar com ela. Eu gosto muito de quando eu estou operando a câmera de tela no ombro, por causa do visor, não sei o quê.
Tem gente que não, prefere com monitor, apoiar num cinecelo. Então você vai encontrar, mas essa é uma coisa que você vai aprendendo, essa técnica, primeiro vendo os outros fazerem, né? Isso é legal de você fazer um estágio, de acompanhar um operador, você vê esse técnico, como ele trabalha no set, né? E aí você vai criando esse entendimento, esse processo do que é uma câmera mais baixa, qual o suporte. E aí você pode ir numa locadora que tem esses acessórios e estudar, né, como regula, como é para você, né, de como manusear. Mas isso é interessante você entender esse conceito do equipamento para você como ferramenta, né? Mas, Sandro, acho que sobre os equipamentos, e tem algumas perguntas aqui nesse sentido da ergonomia mesmo, Uhum. você tem como preferência, porque de certa forma os equipamentos estão sempre menores, né? E também, de certa forma, parece que eles não são feitos para os operadores mais, para a câmera na mão. Ele é feito para um drone, ele é feito para um gimbal, inclusive esses formatos quadrados agora, né, que tomaram muita forma, enfim, no cinema, muito parecidas, né? Uhum. Essa caixinha quadrada que ela é ótima para um gimbal. E que desafio isso te traz para operar ela na mão, por exemplo? E sim, acho que falar um pouco mais da sua preferência de ferramentas, ou melhor, como você veria a câmera ideal para operação na câmera para operação na mão? Eu acho assim, acho que essas câmeras que ficaram menores, ficaram pequenas, né? Elas perderam essa ergonomia, mas elas ficaram incríveis, né? Porque, putz, a câmera pesa 2 quilos, né? Se você vai colocando acessório, ela chega a 10. Antigamente, um tempo atrás, você pegava uma 535 com lente e eram 20 quilos. Imagina você passar 12 horas com uma câmera de 20 quilos no ombro. Assim. Então, eu acho que essa ergonomia, por mais que ela ficou pequena, ela começou a propiciar um monte de acessório que te trazem essa ergonomia para fazer essa câmera na mão, né? Então você pode usar um shoulder, tem todo jeito, e a grande versatilidade dessas câmeras que viraram caixinhas é que você pode fazer qualquer coisa com elas, né? Elas são feitas para o drone, para o gimbal, para o stead, mas você também pode pegar ela pequenininha na mão, né? Imagina essa agilidade de você fazer uma câmera na mão, pendurada no easy rig ali, um suporte que te tira esse peso e que te deixa ela leve e rápida na tua mão. Então, acho que a gente tem um conceito meio errado dessa câmera que ficou pequena, né? Tem um certo saudosismo dessa câmera pesada. Essa câmera pesada, imagina você tirar uma câmera de 20 quilos, abaixar para fazer um plano mais baixo. Essa câmera você coloca aqui e faz com uma agilidade, assim, e esse é o grande barato dessa tecnologia, né, que você consegue fazer coisas incríveis, você consegue chegar no cantinho do carro, que assim, né, lembro uma cena que eu fiz no Black Mirror, que foi isso, assim, tinha que vir com a câmera toda no cantinho para poder mostrar, então se fosse uma câmera grande, né, é você, é o foquista que está ali enfiado no carro, é o cara do som, né, então você consegue, é sensacional, essas câmeras pequenas. E essa ergonomia você vai achando com esse monte de acessório que hoje em dia tem, né? Então ela tá compacta, ela cabe embaixo do teu braço, ela cabe no teu ombro, pendura. Não tem o que falar, essas câmeras são sensacionais, assim. Acho que essa ergonomia desse equipamento é isso, assim. Não tem o que falar. Por mim, câmera pequena leve o resto da vida, assim. Eu não quero, né? Meu cachorro tá latindo aqui, né? Vamos falar uma outra coisa aqui, vamos ver outra. Sandro, pode falar sobre a escolha de ferramentas e equipamentos para um projeto? O que você acha que funciona para uma determinada linguagem plano? Seus equipamentos preferidos, por exemplo. Sei que é difícil falar, cada projeto é um projeto, mas enfim, uma ideia. É isso, né? É entender o que é esse filme que já vem, que os caras já discutiram ali, né? O diretor, a diretora, a direção de fotografia, eles já determinaram que é essa linguagem desse filme, né? Então você vai ali e você é contratado para executar esse movimento, essa operação de câmera, né? Então é isso que te faz, claro que você pode optar, né, por acessórios que te fazem melhor, por a cabeça que você prefere, né?
se é Zattler, se é Cartone, se é o Conor, enfim, você escolhe ali o que te interessa mais, né, para cada tipo de projeto. Se você vai com uma Gearhead, que é uma manivela, uma Head, então vocês optam ali pela ferramenta dentro do conceito que o filme já está estipulado, assim, né? Você indica se é um steady, se é um gimbal. E esse argumento é válido, porque você, como operador, independente de você operar ou não o equipamento, e pode ser um terceiro vindo de fora, assim, mas de você falar, putz, aqui era legal ser um gimbal, porque era legal a gente juntar aqui e fazer essa junção na árvore e fazer esse movimento subindo essa árvore. Pode ser uma boa, assim, sabe? Junto com o teu diretor de fotografia, com o teu diretor de fotografia, você estabelece ali essa ferramenta, assim, né? Mas ferramenta preferida é isso, é a que cabe no projeto, assim, né? Se eu falar para você que como operador de steady eu queria usar steady, não é, né? Porque nem todo plano é plano de steady, assim. Acho que eu passei uma vez um filme que foi isso, assim, que queria usar o steady o tempo todo, e não era, assim. Tinha plano que era câmera parada, tinha plano que era para ser de dolly, então é isso, tem a ferramenta certa, assim, sabe? Né? Não tem isso, o que precisa ou não, ali a escolha, né? Tem a ferramenta certa para a cena certa, assim. Cada ferramenta serve para o que você precisa, né? Sandro, esse meio é 90% masculino. Como você vê as mulheres inseridas nesse meio e qual a forma que você incentiva as mulheres nesse meio do Steadicam? Isso é muito legal, né? Porque realmente, né, é engraçado falar, realmente é um mundo muito masculino. A equipe de fotografia, né, o universo da fotografia, ele é muito masculino. Assim, hoje, de um tempo para cá, a gente teve a entrada de muitas mulheres estão entrando e cada vez chegando com mais força, assim. E isso é o grande barato, porque como essa câmera ela ficou mais ágil, mais leve, né? Ela não é mais uma questão de força física, né? Então não é o cara grande que tinha que estar lá segurando essa câmera ou o steady, né? A gente tem uma impressão de que o operador de steady tem que ser um cara grande, né? E pelo contrário, assim, então hoje as mulheres estão chegando com uma força assim, absurda, com um olhar que é da mulher, assim, com uma sutileza e com uma habilidade dentro do set mesmo, né? E estão chegando com força, e estão chegando de igual para igual, porque é isso, né? Um trabalho de igual para igual e todo mundo tem a mesma chance ali de fazer, né? E com relação a operar steady, é isso também, é fazer um curso que para mim, na minha cabeça, assim, não é força física, é técnica. Então você aprende essa técnica no curso e aí você pode executá-la da melhor forma possível, assim. Então não difere se você é homem, mulher, alto, magro, gordo, pequeno, todo mundo consegue fazer isso, assim, desde que treine ali, pratique. É o que eu digo, steady você não precisa, steady ou operar câmera, você não precisa ser um atleta, né? Você pode, e é isso. E o mercado tá aberto e as mulheres estão chegando e tá tendo, a gente tem a Aline, tem a Mariana operando steady, tem mais gente fazendo, né? Então tá crescendo esse mercado de operadoras de steady, né? Fala, Rafa. E não, acho que só complementando, né? E todos esses tempos que a gente tem esses cursos de STED, vê isso rolando, né? E sempre essa questão, né, do físico e do corpo. E você vê muita gente com dificuldade, principalmente os caras meio bodybuilder, forte pra cacete, grande, Exatamente. ficam ali com o seu STED tentando usar sua força e não postura e equilíbrio. E chega depois do fim de 2 dias de curso, eles não aguentam mais andar, porque só foi Exatamente. redução de músculo e não se trata disso, né? A operação do STED. O steady. E nem operação de câmera, né? Antigamente tinha esse conceito, porque as câmeras pesavam 20 quilos, então, pô, a mulher vai segurar uma câmera de 20 quilos, esse pensamento machista, né?
e que era, então, enfim, né, tanto que as cabeças eram grandes, as câmeras eram mais pesadas ainda, então isso hoje em dia mudou muito, e essa coisa do físico de ser um halterofilista não é necessário, assim, acho que isso permite que a mulher está lá com a câmera, então ela tem um acessório que te ajuda, a mulher mais baixa, o homem mais baixo consegue trabalhar com a câmera mais alta e o contrário, então todo mundo tem isso. Mas a grande questão do mercado, realmente, é um mercado ainda muito machista, né? E eu acho que essa questão, hoje se discute muito essa questão de cota, né? E eu acho que é super importante, né? Falar de abrir esse mercado para a mulher entrar, né? E a gente tem excelentes profissionais aí que estão aí trabalhando e sabe, em volta desse mundo, né, do mundo das séries, dos longas, então que são super capazes, mas que não têm oportunidade. Então acho que isso é um jeito de abrir espaço, né, para que se tenha essa entrada da mulher e de todo mundo que queira fazer, assim, mas esse sistema é muito válido, assim, sabe, de abrir e falar essa equipe tem que ser constituída assim, a produção e todas as equipes, né, não só de fotografia, né, e todas as equipes elas têm que ter essa pluralidade, né, permitir o acesso de todo mundo, não ser uma concentração. É inadmissível hoje você pensar num set de filmagem de equipe de câmera, equipe de fotografia no todo, né? Ela é basicamente feita só por homens, assim. Eu acho que tem que ter essa pluralidade. E assim, infelizmente, é só assim, né? Forçando a barra, né? Porque senão, se deixar, fica aquele clube do bolinha para sempre. Isso é um terrível, assim, né? Vamos fazer uma outra. Como fazer para conseguir um estágio na equipe de câmera, mesmo não sendo remunerado? Quero muito começar por baixo para aprender, mas a indústria não dá espaço para entrar. Tem vários caminhos, assim, né? Não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo para dizer como é que você entra no mercado. Eu acho que você pode galgar essas escalas, né? Você pode fazer um estágio numa locadora de câmera, começar ali como técnico, depois ser vídeo assiste, ser segundo assistente, ser primeiro assistente, virar fotógrafo, mas também tem um monte de outros jeitos, né? Se você quer ser operador de câmera, ir atrás de operador de câmera, atrás dessas pessoas que estão fazendo, se inscrever em grupos que fazem curta, enfim, não tem uma fórmula, né? Mas eu acho que você precisa conhecer gente, eu acho que a melhor entrada é esse universo locadora de câmera, barra vídeo assist, que você consegue entrar no mercado, conhecer gente, e a partir daí você vai para onde, né, de repente você quer ser de IT, seja lá o que for. Você tem todo esse caminho para seguir, assim, né? Tem uma outra pergunta aqui. Geralmente vemos no mercado operadores de câmera assinando como diretor de fotografia. Como você vê isso? Diretor de fotografia também roda câmera, também opera câmera, sim, né? Normalmente quando você está num projeto, a câmera A normalmente é do diretor de fotografia, né? Que ele está ali contando a história, a luz, o conceito dele, né? Assim, os diretores trabalham com os diretores e diretoras operam câmera também, isso faz parte da atribuição deles, né? Tem muitos que operam, que gostam, operam muito bem, tem uns que não gostam de operar e te chamam para fazer isso, assim, né? É isso, assim, essa questão é essa de como fazer, né? De quem faz, acho que todo mundo está apto a fazer essa operação ali, né? O diretor, fotógrafo, tem diretor de cena que gosta de operar a câmera, diretor de cena que quer operar a câmera, né? Então é isso, assim, né? É a pessoa que está ali que sabe o que quer e como quer fazer ali, né? De garrafa. Acho que a gente falou bastante de stead, né? Um pouco de câmera na mão, mas também fico
acho que um papo que a gente acaba falando muito pouco, que é a operação da câmera no tripé e a importância de contar com um bom tripé, né? Seja ele, enfim, 75mm, 100, 150, o que te leva à escolha de uma determinada cabeça, que tipo de cabeça você gosta de trabalhar e, sim, qual a importância, né, de ter um bom tripé hidráulico, uma boa cabeça fluida? É interessante essa pergunta, né? Porque nem todo filme é feito de câmera na mão, nem todo filme é feito de steady. 75% dos filmes são feitos no tripé, no dolly, né? Enfim, a maior parte do filme é feita com um movimento de câmera com dolly, né? E tudo depende do jeito que você, como tá desenhado esse projeto, né? Então, é claro que tem uma escolha se você prefere um tipo de cabeça, se é o Conor, se é Cartone, se é Sattler, enfim, você tem essa Roger Conor, enfim, mas aí é uma escolha pessoal, assim. Mas também você pode escolher uma manivela, né, uma cabeça manivela, mas isso também ela como ela responde para você nesse projeto, né? Como você como é essa operação de câmera, como é essa câmera, né? É, eu sempre penso que na hora de escolher uma câmera, adoraria, eu quero uma cabeça manivela, mas nem todo filme é para isso. Às vezes você precisa estar ali com a câmera mais perto, com um movimento mais ágil, né? E a cabeça fluida, a cabeça de frição te dá essa resposta que uma manivela ela te dá um certo distanciamento dessa cena, te dá uma certa geometria, assim, te dá uma distância. Então, a escolha do equipamento, né, dessa cabeça, dessa operação, basicamente vai do como é o formato do filme, né? E aí você estabelece o que você acha interessante. Assim. Às vezes escolher uma cabeça manivela para um filme onde a câmera tem que ser uma câmera mais ágil, mais viva, e um deslocamento mais rápido vira um transtorno, né? Porque é uma cabeça que pesa 16 quilos, com muito mais peso, com muito mais. Então, mas essa escolha é importante, assim, né? De operar na cabeça, de entender os ajustes, né? De o quanto você gosta dela mais dura, ou não, né? Porque tudo também depende do que você vai fazer, né? Não adianta você precisar fazer um chicote rápido e uma pão muito dura. Então, esses ajustes que você vai aprendendo como operador, né? Então, isso é importante que você vai acertando esses ajustes, né? Uma pergunta aqui é aprender a operar a câmera na mão e depois o Steadicam ou cair para o Steadicam direto? Qual o caminho mais eficiente? Eu acho que é tudo junto, né? Eu acho que para mim, assim, eu acho que quando você resolve operar Steadicam, vai lá, investe seu dinheiro num curso, né? Eu acho que você tem que estar com esse pensamento já na cabeça e saber que você já é um operador de câmera, né? Não é o Steadicam que vai te transformar num operador de câmera, porque são ferramentas, né? Então você já tem essa essa vontade, essa predisposição, ou você já é operador de câmera, né? Ou quer ser, né? Então acho que é isso que você precisa, assim, aprender os dois e operar a câmera na mão é difícil, não é fácil, porque você precisa entender de respiração, de passada, né? De comandar com a câmera, de como segurar a câmera, de como não se eu transformar essa câmera numa câmera absolutamente nervosa, que trema muito, né, que não sirva para contar aquilo, né? Uma câmera que não está no nível. Então, tudo é uma questão de treino. Pegar uma câmera e treinar ela na mão e ver o resultado é importantíssimo, assim, né, de como executar, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que são essas perguntas aí. Diga, Rafa. Tem uma pergunta, essa veio do Facebook, sobre qual foi o seu projeto mais desafiador.
E acho que se você puder falar para a gente de situações complexas dentro do set, acho que tanto no envolvimento na escolha, da escolha da ferramenta e da execução dela. Tem, é difícil falar assim, qual que foi o set mais desafiador, assim, né? Porque todo set é prazeroso, né? Todo set é divertido de trabalhar, os desafios são legais de fazer, assim, né? É, o grande desafio ali é você conseguir atender às expectativas que todo mundo está tendo sobre o seu trabalho, assim, sobre, né, sobre a sua opinião, o que você ajuda ali no processo, né? Mas sim, já teve planos bem complicados de fazer, assim, cenas difíceis de fazer, diretores, situações complicadas, assim, de você falar, putz, fudeu, vou ser mandado embora, assim, né? E no final deu tudo certo. Desculpa. Mas não tem um set muito fácil, né? Não tem uma situação que é muito tranquila, pelo contrário, assim, sempre tem uma demanda acontecendo e o legal é isso, assim. Às vezes tem um estresse geral, né? As pessoas ficam meio nervosas, que é muito barulho, muita gente falando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu já tive planos difíceis, planos de você falar, putz, cadê minha mãe, assim, por exemplo, caralho, fudeu, né? O que eu tô fazendo aqui, assim, de você falar, pô, será que eu vou conseguir fazer? E no final sair essa... Mas teve uma situação engraçada que uma vez eu fui apagar um incêndio, assim, uma questão de produção, e na hora tinha feito algumas diárias nesse set, fui fazer, tinha sido marcado para fazer a última cena, que era a cena de encerramento de uma série como operador estético. E aí uma logística de produção maluca, no final não chamaram uma outra pessoa que passou mal no meio do plano, e aí eu fui lá terminar essa situação. Então eu cheguei numa fogueira, o negócio já tinha perdido, era uma diária de 12 horas, tinham dado 6, e era um plano sequência. E aí eu falei, putz, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos, que vai ser incrível. E ficou incrível, ficou bem legal, né? Deu tudo certo, assim. Mas é isso, todo set é desafiador, todo set, se você bobear, existe um problema, assim, né? Enfim. Tem uma outra pergunta aqui. Já rolou estresse com o diretor? Não importa quem, mas já tiraram você do sério numa produção a ponto de você mesmo querer ir embora? Já isso é quando acontece, não com muita frequência, mas já aconteceu, acho que 2 vezes, assim, de eu falei, putz, eu queria poder ir embora daqui, mas você sabe que você tem uma função ali, e o lance é argumentar, né? Você está ali porque você tem uma experiência, tem o domínio da técnica, tem a capacidade de executar isso, assim, né? Então você tem essa habilidade de poder contornar essas situações, assim. Eu lembro fazendo uma série de um gravador com um diretor famoso, assim, já nem está dirigindo mais, enfim. E eu operando a câmera para ele, ele chegou para mim e falou, Sandro, eu quero um plano, blá, 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 blá. E eu com a câmera ali no tripé, olhei para a cara dele e falei, o senhor não quer fazer? Ele, como assim? Ele falou, não, porque eu realmente não estou conseguindo entender o que você está querendo dizer. Então, acho que é interessante, de repente, você faz e eu tento entender. E aí ele, antes de virar uma questão dentro do set, ele pegou a câmera, fez o que ele queria fazer ali, olhou para minha cara e falou, é isso que eu quero. Eu falei, ok, perfeito. Então vamos fazer isso centenas de vezes nessa linha que você está querendo. Então eu acho que a grande questão com você como operador é saber executar o que estão te pedindo e saber ter esse traquejo no set, né? De você, eu filmei com esse cara durante muito tempo, assim, fiz vários filmes com ele, vários projetos. Então é você entender o que esse cara quer e vender a sua técnica, né? A sua argumentação. Eu acho que nunca aconteceu comigo de ser mandado embora num filme, nunca. Eu sei de casos que acontecem com todas as funções, não só como operador de câmera, mas também é porque, enfim, a gente tem que criar essa relação, né? A gente está ali como técnico, está ali para executar uma função e tem que entender
o que o seu diretor, a sua diretora, o seu diretor de fotografia, o seu diretor de fotografia estão querendo de você ali. Então, isso eu acho que é o mais importante de entender, assim, né? Uma pergunta aqui: existe um shutter ângulo indicado para a operação de steady? Não, é tudo que é determinado pela direção de fotografia, não tem uma especificação, assim, na questão de batimento, seja lá o que for, é uma escolha da fotografia, assim, não é nada demais, assim, né? Não existe essa... Quais os filmes que você acha que tem um trabalho de operação de câmera primoroso? Dois filmes recentes que eu acho o trabalho de câmera incrível foram La La Land e 1917. Não, são filmes incríveis, assim, né? Tanto La La Land quanto 1917 tem o filme do Charlone também, né? Os Dois Papas são sensacional, assim, tem filmes incríveis, assim. O 1917 é um filme primoroso de câmera, assim, todo mundo que gosta de operação de câmera viu, né? Mas eu acho que é um filme muito técnico, né? Tem uma câmera sensacional ali, tem todas as formas de operação de câmera, né? Então é uma aula de como fazer. E quem vê o making-off desse filme vai ver ali um negócio absurdo, né? Então hoje em dia o 1917 com certeza, assim, não tem o que falar. Mas o mais importante é entender se essa câmera conta a história do filme, né? Acho que às vezes a câmera fica mais uma pirotecnia de câmera do que contar a história. Isso aí vira um filme de movimento de câmera, né? Não é um filme para vender, né? Pode estar com a produção para ver o plano sequência. Eu gosto muito do que eu fiz no Palhaço, o último filme do último plano do Palhaço. Eu gosto muito. Tem o Meu Nome Não é Johnny, tem um planinho sequência ali bem interessante, né? Tem vários filmes que tem planos, né? Mas sequência ali que são bem legais. Mas eu gosto particularmente desses, assim, né? Que foram filmes que eu fiz há muito tempo atrás, que eu também estava aprendendo ali e gosto muito do resultado, assim, né? E é isso, assim, que foram me dando base para poder fazer as últimas produções e fazer os filmes que eu tenho feito ultimamente, assim, né? Tem uma pergunta, pode falar um pouco da escolha do modelo do Dolly? Eu acho que o Dolly ele tem muito a ver com a escolha do maquinista, né? Porque é ele que vai usar essa ferramenta full time, assim. Então a gente tem algumas opções de Dolly, que é o Panther, o Fisher, o Magnum. A gente tem essas três opções no mercado, assim. E aí cada Dolly tem uma posição mais confortável de operar, ou tem os acessórios mais completos, né? Então, dependendo da produção, você pode opinar. Falar, pô, aqui era legal um Dolly que tivesse um jib, ou que tivesse um slider. Então, você pode participar dessa escolha com o maquinista, que é ele que determina essa ferramenta. É importante que seja ele, porque é ele que vai cuidar disso todo dia, né? É ele que vai estabelecer junto com você os movimentos e tudo mais. E esse é um cara muito importante no set que vai estar ali te dando todo esse suporte. Então, você precisa desse cara. E assim que você escolhe um Dolly, assim, com o que ele é mais importante. Se ele tem que ser pequeno para caber numa alocação apertada, ou se ele precisa desse monte de acessório que você precisa dele, né? Precisa desses acessórios para poder trabalhar, enfim, assim, né? Com relação à grua e cabeça eletrônica também, é difícil, né? Porque o importante nessas horas é você tentar escolher o melhor equipamento possível, né? Aquele que te dê menos chance de erro, né? Que faça o que execute o plano de uma forma mais completa e mais correta. Mas ainda você tem a questão custo-benefício, né? As melhores ferramentas normalmente custam mais caro, então tem toda uma estratégia para conversar tanto com o teu diretor de fotografia que está querendo um plano, mas você fala, putz, o ideal aqui seria escolher uma cabeça estabilizada com uma grua de 10 metros telescópio, num trilho, porque você precisa desestabilizar a hora que você vai num trilho.
E aí o cara fala, cara, não tem essa grana, vamos pensar em outras soluções. Então você vai participando dessa escolha e oferecendo ferramentas. Fala, não, então a gente pode ir nessa, mas a gente pode ir até tal lente, até tal peso, e enfim, como é que você vai executar, se essa grua tem um arco e você pode ter esse arco no movimento. Então, tudo é assim pensado, né, de como conversar com a direção e com a direção de fotografia. Que aí você pode propor essas ferramentas. Mas grua é um negócio muito legal, assim, junto com o teu maquinista, que é o cara que vai operar essa grua. A grua te dá esse movimento de câmera, né, esse plongé, esse distanciamento, que é muito legal. E você pode fazer coisas incríveis com grua. Lembrando que é um equipamento que tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Você pode virar um acidente aí feio, assim, né? Você falou muito em estudo, né? Como você costuma estudar e se manter criativo para os seus trabalhos? Ler muito, né? Tem que ler, tem que estudar, tem que estar sempre vendo bons filmes, filmes ruins também, enfim. Aí você tem que sempre estar se informando e vendo coisas e conversando e conhecendo essas tecnologias, né? Hoje a gente tem a internet que está aí, tudo sai, né, do que é equipamento. Às vezes, antes do equipamento até ser realmente validado, a gente vê coisas que ele fez que são incríveis, mas a gente nem sabe se na prática ele é tão incrível assim. Mas eu lembro que antigamente você tinha que ir em feira, né? Você tinha a NAB Show, a Cinebeer em Los Angeles, a própria Feira DC aqui no Brasil, que tinha essa demonstração de equipamentos, né? Então você ia conhecer os equipamentos dessa forma, né? Hoje tem a internet que você vai se especializando e tem as locadoras, mas eu acho que antes de mais do que esse conhecimento técnico, é essa formação do seu olhar, né? Da sua, então lendo, vendo, conversando, estudando, é, muita fotografia, né? Estudar fotografia basicamente. Fala, Rafa. Não estou te ouvindo, Rafa. O Matheus Cury comentou no Facebook se, acho que até você já passou por isso, mas se você já sofreu algum acidente ou se machucou no meio de um plano adverso. E qual é o seu planejamento para evitar isso? É muito pertinente essa pergunta, porque assim, como você é o operador de câmera, e a atenção tem que ser super redobrada, né? Porque você tem que entender o seu caminho dentro do set, entender o que pode acontecer de errado. Eu já tive momentos assim que foram cruciais e eu, enfim, dei sorte porque estava na mão de gente muito habilidosa, com câmera K, né, com o stead ali sentado na frente do câmera K, e por pouco não estava mais aqui, né? Mas também por um erro meu, porque eu também podia ter convencido que dentro daquele projeto não era a melhor forma de fazer. Mas a minha sorte é que eu estava na mão de ótimas pessoas e deu tudo certo, nada aconteceu, assim. Mas a gente está sempre se pondo em risco, principalmente quando você está com a câmera na mão, com o stead, você está ali em movimento. Sempre tem alguém cuidando de você, né? Tem um maquinista, tem um assistente de maquinária, mas sim, já caí de uma escada com o stead, puta, machuca o ego mais do que tudo, né? Já tive alguns acidentes que não foram sérios, graças a Deus, assim. O acidente mais sério que eu tive foi saindo do set, depois de subir e descer a escada 20 vezes com o stead na mão, eu indo embora para casa, pisei de mau jeito na rua e torci o pé. Foi o pior acidente da minha vida. Assim. De resto, tudo já entrei em set com fogo para tudo quanto é lado, nada aconteceu assim. Né? Cara, livro tem muito livro, né? Tem o Visual Effects, você pode ver, pode ler, na verdade, entender de composição. Tem muitos livros, assim, posso até olhar aqui e ver alguns nomes, assim, e te mando isso, falo, né? Mas é isso, é livro de composição. Acho que basicamente é livro de composição, de visual. Fala, Rafa. A gente está chegando quase nas 18, quase 18 horas e acho que seria legal comentar para todo mundo que a gente vai fazer uma compilação, vou trabalhar numa compilação de referências, livros,
mandar isso para o Sandro para distribuir para todo mundo que participou aqui. Assim, acho que sites interessantes, livros interessantes, uma série de acessórios e ferramentas que a gente citou aqui que dá para compilar legal e passar para todo mundo, desde os, Sim, enfim, vamos, ferramentas de suporte, os Easy Hits, Walter Klassen, uma série de ferramentas, equipamentos para enviar para vocês em seguida. E sim, tem uma relação grande de livros aí que é legal, de literatura, tanto literatura quanto uma coisa, literatura técnica, né, para a gente poder entender isso da melhor forma possível. Então, vou passar isso para o Rafa e a gente vai colocar tudo à disposição aí. E também acho que a quarentena deu uma atrasada em tudo, não sabemos quando seguiremos, mas há um curso também, montagem, que é junto com o Sandro, justamente passando exatamente por todos esses acessórios que a gente está citando. A gente já trabalha com os cursos da Tiffen aqui no Brasil, da Steadicam, e a gente está montando um específico em operação de câmera, passando pela câmera na mão, câmera no tripé, dollies, gruas, e o Sandro vai ser responsável por isso, tá com a gente nessa Bom, daí. participar desse projeto aí. Obrigado pelo convite, Rafa. E é isso, vamos, né, tentar trazer um pouco de, vamos, essa um pouco dessa experiência aí para todo mundo aí, enfim, que está querendo operar câmera, que é maravilhoso. Assim, operar câmera é uma coisa mais legal. Eu acho que é a coisa mais legal dentro do set, assim, né? Você está ali executando, né? Tá transformando a ideia, o conceito ali, você está ajudando a visualizar, né? E transformar aquilo em imagem, enfim, esse é o mais legal de tudo, assim. Então, eu tenho o maior orgulho de ser operador de câmera, assim, acho que brigo por isso, assim, brigo pela minha profissão, brigo por melhores condições de trabalho, eu brigo por uma maior inserção das pessoas, né, enfim, eu acho que isso é o mais importante, né? E eu amo de paixão esse meu trabalho. Então, e vejo que muita gente está interessada e o convite do Rafa para participar desse curso. Obrigado, Rafa. E é isso. Quem estiver interessado, bora para Bucareste, né? É isso. Valeu, Sandro, e valeu todo mundo que participou aí. Nesse, acho que fim de semana já conseguimos mandar essa lista para todos. Qualquer Uhum. coisa, Eu só queria mande. dizer uma coisa assim que sobre operar câmera, né? É, é uma função técnica, né? Enfim, a gente é contratado para executar essa função técnica, que é operar uma ferramenta, mas não é só isso, né? A gente não está ali só para operar uma câmera, a gente está ali para passar o que a gente sente, para ajudar a contar essa história, né? E falar, putz, isso aqui pode ser legal assim, pode ser legal assado. Então, esse é o nosso papel, né? É, a gente não é mero carregador de peso, nem mero apertador de botão, né? A gente está ali com uma informação. Eu acho que o conhecimento técnico é válido, é super válido, né? De todas as ferramentas possíveis, porque é isso que vai te ajudar a resolver o set ali. Mas assim, esse conhecimento, sabe, de composição, e esse relacionamento seu no set é o mais importante. Se relacionar no set é fundamental, assim. E é uma longa experiência. Você vai aprendendo isso dia após dia. Você vai aprendendo a construir essas relações pessoais com esses outros técnicos, o diretor, o fotógrafo, o diretor de fotografia. Você vai construindo essa relação. Isso é o mais legal, né? Acho que é isso que é um operador de câmera. Beleza. É isso, Rafa. Valeu, Sandro. Obrigado por participar e obrigado a todos aí. Fiquem em casa, fiquem seguros. Isso Até aí, a todo mundo em casa. semana que Até breve. vem. Voltamos com. Estamos, na verdade, com um mini curso de assistência de câmera. A gente já anuncia amanhã e a gente vai estar com a Juleles coordenando, Diego Garcia dando uma aula de primeiro de câmera, Gabi Akashi de segunda e Júlia Lacerda vídeo assiste. Então, Só gente e tem Matheus incrível aí. Curi também, mas Opa, só vai sair amigos. aí no Facebook. Obrigado, gente. Boa noite aí. Obrigado. Boa noite, hein? Tchau, tchau.